Obrigada. Eu agradeço a todos também pela paciência que estão aqui até agora, né? É, já um pouco cansados, vamos tentar ser mais breves, mas o tema é muito empolgante e agradeço especialmente ao desembargador Souza Prudente por esse convite que muito me honrou, de poder compartilhar a nossa experiência nesse tema que é enriquecedora do ponto de vista, não só do ponto de vista jurídico, mas eu estava comentando até com o Felício, trabalhar nessa área é algo que muda a gente, porque a gente não fica só na matéria jurídica, né? A gente tem um intercâmbio com outras áreas do saber humano e que isso é muito transformador para todos nós. Eu queria começar mostrando Bom, vamos ver se eu consigo... tá aqui. Esse é um pequeno vídeo, agora eu não sei como que eu vou conseguir, se tiver alguém para me ajudar, como que eu vou conseguir fazer esse vídeo rodar aqui. Não. É na parte de baixo. É muito curtinho, são apenas 3 segundos, que isso é um time-lapse, né, do que aconteceu entre 1984 e 2018 no entorno do Parque Indígena do Xingu. Hoje de manhã até o professor Antônio Nobre falou muito dos serviços ambientais prestados pelo Parque Indígena do Xingu. Na parte de baixo do slide, se você conseguir. Do próprio slide, embaixo, abaixo da figura, abaixo da... clica aí, vamos ver se ele aparece. Bom... pode ser. Bom, é uma pena. Mas esse vídeo foi um vídeo, era muito curtinho mesmo, como eu falei, de apenas 3 segundos, que circulou muito nas redes sociais ano passado. Ele mostrava, né, eu vou descrever aquilo que a gente não conseguiu ver aqui, mas essa área verde no começo, onde estava destacado o Parque Indígena do Xingu, ele, ao longo do tempo, o entorno do Parque Indígena do Xingu vai se tornar completamente marrom. E o Parque Indígena do Xingu vai permanecer como uma mancha verde, né? Que não é aquela torcida do Palmeiras, mas vai permanecer aquela mancha verde que presta serviços ambientais para não só para a Amazônia, para o mundo inteiro. E o meu ponto, que eu gostaria a minha contribuição hoje é provar o papel que as comunidades indígenas e tradicionais desempenham na proteção ambiental. Infelizmente, do ano passado para cá, por conta de campanha eleitoral, né, recrudesceu um pouco o discurso de críticas às populações tradicionais e ao modo tradicional de vida. E eu acho que isso, infelizmente, também tem contribuído para a invasão de territórios enfim, aumento do desmatamento. Mas, se nós olharmos com cuidado, essas populações têm, sim, um papel muito importante para cumprir na proteção ambiental. Então, vamos lá, a gente não conseguiu esse aqui, mas... existe ainda, entre as correntes preservacionistas, uma certa desconfiança em relação à presença das populações tradicionais nas unidades de conservação, nas áreas protegidas. Mas, também examinando de perto, a gente vê que isso
não é algo que cientificamente não está provado. Muitos estudos científicos têm apontado para o fato de que as florestas que nós consideramos intocadas, que nós consideramos as chamadas florestas primárias, prístinas, elas, na verdade, são, sim, resultado de uma intervenção humana. Né? Um dos palestrantes hoje de manhã falou da questão dos primatas, que... Desculpa, professor, o Denison. Ele falou, e isso tem sido observado em várias florestas, né? Que o exemplo que o Denison nos deu foi que alguns primatas puderam migrar para outras margens de rio por conta da presença humana que os atravessou para o outro lado, né? E as populações tradicionais, elas têm um papel muito relevante na dispersão de sementes e na maneira como eles utilizam a agricultura através de pousios, de rodízio de territórios. Tudo isso é muito relevante e faz com que a floresta, que ao nosso olhar possa parecer que ela é primária, já muitas vezes é resultado da intervenção dessas populações, né? Então, esse é um relatório do Banco Mundial que foi citado nesse livro Os Saberes Tradicionais, do professor Antônio Carlos Diegues. E ele fala que as florestas são, na verdade, artefatos culturais humanos. Então, como está escrito aí, a composição e distribuição presente das plantas e animais na floresta úmida, e esse texto se refere à África, são resultado da introdução de espécies exóticas, criação de novos hábitats e manipulação continuada pelos povos da floresta durante milhares de anos. Por causa da longa história de pousio da agricultura itinerante, junto com os povos nômades e pastores na África Central, todas as florestas atuais são realmente patamares de vários estágios sucessivos de crescimento criados pelo povo. E não existem áreas que muitos relatórios e propostas chamam de prístinas, intocadas, primárias ou floresta madura. Em resumo, essas florestas podem ser consideradas artefatos culturais humanos. A atual biodiversidade existe na África e eu creio que da mesma forma aqui na América do Sul, não apesar da habitação humana, mas por causa da habitação humana. Então, isso é um dado muito relevante que aponta para esses serviços ambientais prestados pelas comunidades. Aqui na América do Sul também, os povos indígenas tiveram um papel muito relevante, né, na formação da nossa biodiversidade. Eu lembro que algum tempo atrás foram divulgadas pesquisas que mostraram que as florestas de araucária, elas foram, sim, resultados da intervenção das primeiras populações que ajudaram na dispersão de sementes, né? Então, as pesquisas têm apontado que, além da araucária que eu citei, né, muitas plantas se desenvolveram a partir de técnicas indígenas de manejo na floresta, castanheira, pupunha, cacau, babaçu. Então, os indícios são de que esse desenvolvimento da biodiversidade ocorreu antes da chegada dos primeiros colonizadores. A leitura desse relatório me chamou bastante atenção, porque ele relaciona o combate à mudança climática à garantia de direitos dos povos indígenas. Ele se chama Assegurando Direitos, Combatendo a Mudança Climática. Esse relatório diz: uma das mais bem-sucedidas estratégias de mitigação dos impactos do aquecimento global e o fortalecimento dos direitos territoriais indígenas é o fortalecimento dos direitos territoriais indígenas, ou seja,
E esse relatório, por incrível que pareça, cita o Brasil como um caso de sucesso. Por quê? Porque a nossa legislação, a Constituição de 88, ela criou um arcabouço de proteção dos direitos indígenas que é realmente... ele tem poucos paradigmas no mundo. Então, de acordo com esse relatório, a garantia desses direitos é que permite que as terras indígenas, os territórios ocupados pelos indígenas e comunidades tradicionais, permaneça sempre mais bem preservado do que o seu entorno. Esse relatório, como eu falei, ele dedica uma parte ao estudo do Brasil, né, e diz que de 2000 a 2012, a perda florestal foi de apenas 0,6% dentro das terras indígenas, e no mesmo período essa perda foi de 7%. E que as emissões de CO2 fora das terras indígenas são 27 vezes maiores do que as produzidas dentro das terras indígenas, né? Queira a gente ou não, isso tem um valor, né? Por mais que a gente tenha, assim, esteja acostumado a pensar que só tem valor aquilo que move a economia no sentido, né, dessas atividades que o Felício acabou de falar, essas atividades primárias, esses serviços ambientais prestados pelas comunidades indígenas e tradicionais e também pelas unidades de conservação, eles adicionam um valor, agregam um valor que, enfim, diante de tudo aquilo que o professor Antônio falou de manhã, fica difícil realmente discordar do valor desses serviços ambientais. As conclusões do relatório... as conclusões... Bom, no sentido de que quando os povos indígenas e as comunidades locais não têm seu direito assegurado, suas florestas tendem a ser mais vulneráveis. E o relatório comparou o desmatamento dentro de territórios tradicionais no Brasil e na Indonésia. E essa comparação permitiu ele concluir que, na Indonésia, os altos níveis de emissão de CO2 por desmatamento são resultados da baixa garantia dos direitos aos povos tradicionais. As recomendações são no sentido de proporcionar aos povos indígenas e comunidades locais o reconhecimento legal dos direitos de seus territórios florestais e compensar as comunidades pelos serviços ambientais que eles prestam, ou seja, no sentido de que os governos e os parceiros em geral possam investir nas comunidades para que elas continuem, para que elas tenham condições de continuar a prestar esses serviços. Esses dados são do Instituto Socioambiental, do ISA. Infelizmente, no ano passado, houve um aumento, houve uma aceleração no desmatamento no interior das terras indígenas. Claro, essas circunstâncias, elas costumam ser multifatoriais, mas não há como não relacionar isso com o recrudescimento do discurso contra a garantia dos direitos dos povos indígenas, contra um suposto excesso de áreas preservadas, de unidades de conservação dentro do país, que tem fragilizado essa condição de proteção ambiental. Esse estudo do ISA, ele conclui que, apesar disso, as terras indígenas continuam sendo a principal barreira contra a destruição da floresta. O desmatamento observado nessas áreas como um todo representa pouco mais de 3% do total da Amazônia Legal, sendo que as terras indígenas correspondem a 23%. Então, ou seja, não há como não fazer essa correlação. Esse mapa aí também é do Instituto Socioambiental, né? E ele mostra...
Onde é essa luz? A luzinha aqui? Aqui em cima? Ah. Ela mostra aqui com bastante clareza, né, tchau, querido, o conhecido arco do desmatamento, né, que avança sobre o centro da floresta. E o temor é que esse arco acabe virando um círculo, que pode terminar por sufocar a floresta. Né? A floresta é um sistema que funciona também graças à extensão dela. Não se pode confinar a floresta, senão ela para de funcionar e para de prestar os serviços ambientais. Nós temos casos aí de várias terras indígenas, eu vou aproximar aqui que eu não estou enxergando direito, mas, por exemplo, ali são apontadas as terras indígenas de maior desmatamento. Nós temos, por exemplo, ali a terra indígena Apitereua, que é uma terra indígena cuja desintrusão já deveria ter sido feita, é uma das condicionantes de Belo Monte, a desintrusão da terra indígena Apitereua. A Força Nacional já foi várias vezes mobilizada para fazer essa desintrusão e não acontece. Não acontece, eles passaram muito tempo acampados lá em volta, esperando para completar a operação e nunca se completa. A outra é a terra indígena Cachoeira Seca do Iriri, que é uma das, se eu não me engano, é a terra indígena que mais sofreu desmatamento. Também é a mais invadida, o Felício está me ajudando ali, também por conta da pressão de madeireiros e invasores. Né? Não, ou seja, a fragilização da proteção a esses grupos é que causa, assim, quase que a certeza da impunidade, né? Não, vamos invadir, vamos que não, né? Nada vai acontecer, né? E isso fragiliza até mesmo a segurança e a sobrevivência desses povos. Até a minha colega Eliane já havia transcrito aqui também esse trechinho do decreto 6040, que descreve os povos e comunidades tradicionais, e que são essencialmente esses grupos que se diferenciam culturalmente e que têm uma relação também diferenciada com seus territórios. O decreto 8.750, que criou o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, ele descreve todas essas categorias aqui de povos e comunidades tradicionais, e ela não é exaustiva, né? Ainda podem existir outros que não estão aqui elencados, né? E aqui na figura, se eu não estou enganada, é a dona Digé, né, Felício? É uma quebradeira de coco babaçu. Esse é um movimento que, assim, é muito bonito de se ver, porque é um movimento feminino, uma comunidade, são comunidades essencialmente de trabalhadoras e que sobrevivem do apanho, né, de babaçu, e que no estado do Maranhão são beneficiadas pela lei do babaçu livre, que permite que elas façam a coleta do babaçu mesmo dentro de áreas privadas. E é um movimento bastante organizado com quem... No Maranhão, o movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu, ele é principalmente concentrado no Maranhão, mas tem também em Tocantins, no Piauí, no Pará também. É um movimento extremamente bem organizado. E essas mulheres, como elas têm uma relação muito estreita de dependência
desse recurso natural, elas são grandes preservadoras do coco babaçu, né? Da palmeira de babaçu, que é uma grande riqueza. Eu queria falar rapidamente, eu acho que... Como é que está meu tempo, Dudu? Eu vou falar rapidamente sobre essa questão, tá, que é uma suposta impossibilidade de conciliação entre a presença de comunidades tradicionais e as áreas de proteção, as unidades de conservação de proteção integral, né? Nós, no Ministério Público Federal, um trabalho excelente de uma colega, da doutora Maria Luísa Grabner, em que se buscou, num manual, orientar a atuação dos membros do Ministério Público no sentido de conciliar a presença dessas populações tradicionais nessas unidades de conservação, principalmente, claro, as de proteção integral, cuja presença seria, em tese, legalmente proibida. Mas o que ocorre? Essas áreas, muitas delas, elas estão ali tidas como preservadas, intocadas, justamente, precisamente, pela presença dessas comunidades tradicionais. Então, há que se achar uma maneira de conciliar a presença desses grupos humanos dentro dessas unidades de conservação de proteção integral. E essa é a proposta desse manual de atuação do Ministério Público Federal. Foi um trabalho integrado entre a Câmara de Meio Ambiente e a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais. Eles propuseram estratégias para a compatibilização da presença dessas comunidades em unidades de conservação de proteção integral. Eu nem vou analisá-las extensamente, porque são, de fato, complexas, mas eu queria trazer essa notícia, e esse manual está disponível na internet, no site do Ministério Público Federal, na temática de matéria indígena da 6ª Câmara. O acesso é livre, pode ser baixado, pode ser utilizado. E essa tentativa de compatibilização, ela valoriza a presença dessas comunidades e o serviço que elas prestam. Como na nossa atuação diária, a gente vê, por exemplo, nós lá na 6ª Câmara somos sempre procurados por comunidades que dizem: nós estamos sendo expulsos do local que nós ajudamos a preservar. Então, citar um exemplo, você tem o Parque Nacional das Sempre Vivas. E quem trabalha nesse parque são as catadoras de sempre-vivas, que são, eu não sei se todos conhecem, umas florzinhas que são muito comuns lá em Brasília, umas florzinhas que secam e elas, até como diz o nome, elas permanecem sempre vivas, né? E essas comunidades vivem do apanho da sempre-viva. E há sempre um conflito para se compatibilizar a presença delas. Assim como também na Serra da Canastra, no Parque Nacional da Serra da Canastra, no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Os pescadores também se queixam e procuram o Ministério Público para que a gente consiga no Parque Nacional do Superagui também, um parque marinho no sul do Brasil. Os pescadores também nos relataram que o plano de manejo do parque foi feito totalmente à revelia deles. Ou seja, você faz o plano de manejo como se eles não existissem. Ou seja, se perpetua a invisibilidade dessas comunidades a despeito de todos os serviços ambientais que eles prestaram. Bom, então, como eu falei muito rapidamente, os colegas propõem a análise caso a caso para ou desafetação do parque, ou uma recategorização do parque,
uma dupla afetação é algo também que é uma possibilidade que se abre, ou, em sendo totalmente impossível essa conciliação, a remoção das populações, mas sempre se observando aquele direito que a doutora Eliane falou aqui com muita propriedade, da Convenção 169, ou seja, da oitiva das comunidades, para que elas possam se manifestar sobre essas situações. Bom, então, eu estou terminando a minha intervenção, apenas queria que a mensagem que eu queria deixar aqui é que, em termos de proteção ambiental, nós precisamos valorizar os direitos territoriais e os serviços ambientais prestados por esses povos, né? Os povos indígenas e as populações tradicionais do Brasil prestam um relevante serviço ao país e ao mundo, né? Porque, se, como demonstrou de manhã o professor Antônio Nobre, a existência da Amazônia tem um impacto mundial, os serviços que essas populações prestam na Amazônia também têm um impacto mundial. E não só pelo serviço que eles prestam, né? A nossa Constituição garante a diversidade cultural. Esses povos, eles têm direito à diversidade, eles têm direito à diferença. E cabe a nós garantirmos, principalmente enquanto operadores do direito, a garantirmos que esses povos continuem, sim, vivendo em suas diferenças e que enriquecem tanto o nosso país, né? E ter em mente que há uma responsabilidade nossa de garantir esses direitos e insistir na proibição do retrocesso. Não podemos aceitar passivamente nenhum retrocesso em matéria ambiental, nem em matéria de proteção de direitos de populações tradicionais. Nesse sentido, nós, do Ministério Público, eu estou olhando ali para o Felício, mas contamos, sim, com a magistratura federal, especialmente a magistratura da Primeira Região, que tem sido exemplar, como até vai mostrar depois o doutor Felício. Você fez a propaganda na pasta, né? Tem o manual de jurisprudência daqui da Primeira Região, que pode ser acessado pelo celular, através da leitura do QR Code, e esse manual demonstra como a importância do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na proteção do meio ambiente, dos direitos das comunidades indígenas e tradicionais. Muito obrigada.